Você já viu alguma discussão sobre um possível apagão no Brasil nos próximos anos? Gente, essa discussão toda tem acontecido devido à questão da falta de água no nosso país, falta de chuvas, e a nossa grande dependência em relação à energia hidrelétrica. Pois é, essa situação é extremamente interessante e se ela aparecesse numa proposta de redação, hein? Você saberia escrever sobre isso? Eu acho esse tema muito quente para o Enem, principalmente depois que, em junho de 2021, o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, fez um pronunciamento discutindo diretamente sobre essa questão e apontando para possíveis impactos que podem ser gerados caso não ocorra um uso consciente de água e de energia no nosso país. E aí, depois desse pronunciamento, os cidadãos brasileiros como um todo ficaram receosos. Será que nós vamos passar por um apagão? Será que nós vamos passar por uma situação semelhante? Bom, isso eu não sei, isso nós não sabemos. Mas eu vou montar para vocês um textinho completaço discutindo sobre esse tema. Bora lá? Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. O nosso tema de hoje é, anota aí, a falta de água e os possíveis impactos energéticos para o Brasil. Esse tema ele é muito interessante e bem atual para nós. E você precisa de saber que para discutir sobre esse assunto como tese, você pode afirmar que a falta de água é um grande problema e que ela pode gerar, sim, vários impactos relacionados à questão da energia no nosso país. Pensando nessas questões, nós temos vários argumentos que podem ser colocados, que a gente pode trazer na nossa redação sobre esse tema. Em primeiro lugar, na sua argumentação, você pode comentar sobre a relação existente entre o longo período de estiagem e o desmatamento. Nós estamos passando no nosso país por um momento de grande desmatamento e é sabido que regiões muito desmatadas geram como impacto a estiagem não só naquela região, mas em vários outros locais do país. Quando nós paramos para pensar em 2020, nós tivemos várias discussões sobre desmatamento e queimadas em regiões como a Amazônia, o Pantanal, o que nós sabemos que é extremamente preocupante e que isso gera a grande estiagem que nós temos no nosso país. Essa estiagem pode gerar problemas relacionados, por exemplo, à questão energética. E aí você pode fazer todo esse caminhozinho aí na sua redação. Além disso, você pode comentar sobre o uso excessivo de água e de energia no nosso país. Você pode até separar parágrafos diferentes para tratar de alguns setores. Por exemplo, você pode guardar um parágrafo da sua argumentação para falar sobre o uso excessivo de água e energia no ambiente doméstico. Muitas vezes as pessoas não se preocupam com esses recursos e acabam usando de maneira indiscriminada. E nesse contexto, por exemplo, nós temos um aumento no valor das contas de luz para que as pessoas consigam sentir no bolso e passem de fato a economizar. Em casa você deve ter pessoas, por exemplo, que passam muito tempo no chuveiro. Olha como uma atitude simples pode ser problemática tanto para a questão da água quanto da energia. Se você tem um chuveiro elétrico e uma pessoa lá tranquilinha na água quente, ela está com um duplo desperdício, o que nós sabemos que é um grande problema. Podemos pensar também em outro parágrafo sobre o desperdício relacionado à
indústria. No nosso país, nós temos um grande desperdício industrial, o que nós sabemos que é uma situação extremamente desafiadora, extremamente problemática no Brasil como um todo. As indústrias naturalmente consomem muita energia e, dependendo da matéria-prima utilizada, há um consumo muito grande também da água. Como estamos vivendo um momento de escassez de recursos hídricos, o ideal seria que a gente tivesse alguma economia nesse sentido. Assim como temos problemas relacionados à própria agropecuária, que você pode trazer para nós esse desperdício em mais um parágrafo de argumentação. No Brasil, nós temos um consumo muito grande gerado pelo próprio gado e um consumo muito grande de água gerado pela agricultura. Claro, não só água, como também a própria energia. E aí nós temos muitos problemas porque em situações de escassez, esses setores deveriam também fazer a própria parte. Eles deveriam também economizar e muitas vezes acaba recaindo somente no cidadão. É necessário que tenhamos uma economia de maneira geral para que essa situação possa ser modificada. Você pode comentar como repertório sociocultural no seu texto a respeito do apagão ocorrido no Brasil no início dos anos 2000, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Se engana muito quem pensa que essa é a primeira vez que nós colocamos em xeque essa questão do uso excessivo de energia ou a nossa incapacidade como país de suprir toda a nossa demanda. Durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, nós vivemos períodos de apagão e racionamento devido ao uso excessivo de energia elétrica, o que é algo extremamente preocupante que hoje entra para nós até mesmo como repertório histórico. Falando em repertório histórico, você pode fazer um recorte muito interessante também para o nosso texto, que é falando sobre a ditadura militar e o investimento nas hidrelétricas. Por exemplo, Itaipu foi construída durante a própria ditadura militar e nesse contexto nós tivemos um uso muito grande, um incentivo muito grande à construção de hidrelétricas, que hoje é responsável por grande parte da energia no nosso país e que nós sabemos que ainda temos grandes desafios e que é uma situação extremamente problemática para o Brasil como um todo. Você pode trazer também na sua redação repertório coringa, hein? Espero que você já tenha esse repertório aí anotado, porque eu já comentei em vários outros vídeos. A Constituição Brasileira, no artigo 225, ela afirma que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado e que isso é de responsabilidade do poder público e da coletividade. Mas quando nós falamos de água e de energia no nosso país, nós temos a dupla negligência. Nós temos problemas relacionados ao desperdício dos próprios indivíduos e nós temos problemas relacionados ao próprio governo, que poderia evitar, por exemplo, situações de desmatamento para que a gente não sofresse diretamente com a estiagem, que pode ser tratado tranquilamente também na nossa redação. Como último repertório, trago para vocês o filme Mad Max. Você deve ter assistido ao filme Mad Max, Estrada da Fúria. No Mad Max Estrada da Fúria nós temos um futuro distópico e nesse futuro distópico nós temos a carência de recursos naturais. Nós temos as pessoas vivendo com escassez de combustíveis, de energia, de água. Nós temos literalmente um cenário desértico nesse filme, o que faz com que a gente perceba que ainda temos muitos desafios relacionados a essa questão no nosso país. E lógico, se temos vários problemas, precisamos delas. De quem? Das nossas propostas de intervenção. Nossa primeira proposta de intervenção viria do Ministério do Meio Ambiente. É necessário que tenhamos no nosso país mais fiscalização e punição a situações que envolvem o desmatamento ilegal.
Isso deve acontecer de fato no nosso país, porque você já sabe da relação existente entre o desmatamento e a própria estiagem que conversamos anteriormente. Além disso, podemos colocar o próprio Ministério de Minas e Energia fazendo propagandas para a população, discutindo sobre o uso consciente de água e de energia no nosso país, sobre a importância que os próprios cidadãos possam economizar, assim como o setor industrial, a agricultura, para que a gente não precise de passar novamente por uma situação de apagão e racionamento, assim como ocorreu nos anos 2000. É necessário também que tenhamos um aumento do investimento em outras possibilidades energéticas. O Brasil ele já investe bastante em energia solar, eólica, mas é importante que tenhamos um maior desenvolvimento em outras estratégias para obtenção de energia, para que a gente não tenha uma dependência tão grande em relação ao nosso ciclo de chuvas, para que a gente não dependa de um fenômeno natural que pode sofrer diretamente intervenção humana. Podemos pensar no Ministério de Minas e Energia como agente dessa nossa última proposta de intervenção. Tranquilaço, pessoal? De boa? Vocês conseguem fazer aquela redação maravilhosa? Se você gostou da discussão presente no nosso vídeo de agora, não deixe de clicar no joinha para o nosso vídeo, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para as notificações. Beleza? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!